Eu já falei com pessoas que tudo que elas desejavam na vida era um novo início, recomeçar, uma nova oportunidade. E o Senhor Jesus é essa nova oportunidade. Nós vamos ler um pouquinho disso hoje também aqui, Isaías 65, dando sequência a essa meditação nesse capítulo, a partir do versículo 13, e vamos dar continuidade até finalizar esse livro no capítulo 66. Vamos pedir a Deus a direção, Senhor Jesus. Uma vez mais aqui estamos para poder ouvir, entender, compreender a Tua vontade. Que os nossos ouvidos espirituais estejam atentos e abertos para ouvir a Tua voz. Amém. Versículo 13. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que os meus servos comerão, mas vós padecereis fome. Eis que os meus servos beberão, porém vós tereis sede. Eis que os meus servos se alegrarão, mas vós vos envergonhareis. Eis que os meus servos expulsarão pela alegria de coração, mas vós gritareis pela tristeza de coração, e uivareis pelo quebrantamento de espírito. E deixareis o vosso nome, os meus eleitos, por maldição, e o Senhor Deus vos matará, e a seus servos chamará por outro nome. Assim que aquele se bendisser na terra, se bendirá no Deus da verdade, e aquele que jurar na terra, jurará pelo Deus da verdade, porque já estão esquecidas as angústias passadas, estão escondidas dos meus olhos. O comentário do 16 diz: o Deus da verdade. Um dos atributos do Altíssimo é ser imutável, ou seja, aquilo que ele falou no passado permanece atual para todo sempre. O ser humano, o Senhor, não muda de acordo com as circunstâncias ou por causa de sentimentos, como o ser humano. Ao contrário, o seu caráter é fidedigno. Por isso, ao falarmos com ele, podemos ter a plena certeza da sua resposta e a segurança de que seremos tratados com justiça. E por que isso acontece assim? Porque Deus, ele preza pela sua palavra, né? Ele zela por ela. Então, o Senhor Jesus, ele disse, olha, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, elas se cumprem. Agora o 17. Porque eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá mais lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. O comentário diz, novos céus e nova terra. Essas promessas se referem ao reino futuro do Messias, que será estabelecido para o seu povo, sejam judeus, sejam gentios. Tendo o Senhor Jesus como Rei absoluto, toda a criação será restaurada. Além disso, não haverá mais lamentações, tristezas e lembranças do passado, e muito menos maldade e sofrimento, pois ele governará com paz e justiça. As nações conhecerão o justo Senhor e contemplarão a sua grandeza e a sua glória. Então, quem vive por isso, ele aguarda esse dia com toda a fé. Ele aguarda por esses novos céus e nova terra. Ele sabe que o que quer que ele seja aqui em frente, aqui nessa terra, vai ser passageiro, vai acabar. Mas nós queremos ter a vida eterna. E essa vida eterna é que Deus quer dar para você. No versículo 18. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém uma alegria e para o seu povo gozo. Aí você imagina, né? O Senhor Jesus, ele falou que ia nos preparar lugar e que a casa do Pai há muitas moradas. Então, por isso que ele diz que nem olho viu, nem ouvidos ouviu, nem penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para nós. Então, o que há de tão grande não poderia caber nessa terra, não há condições de haver nessa terra, né? Essa terra tudo passa, tudo acaba, tudo cessa, mas nos céus não. No céu é eterno. 19. E exultarei em Jerusalém e me alegrarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias, porque o menino morrerá de 100 anos, porém o pecador de 100 anos será amaldiçoado.
e edificarão casas e habitarão, e plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para a perturbação, porque são posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O comentário do 24 diz, antes que clamem, eu responderei. O Altíssimo promete se antecipar nos momentos de necessidade para nos socorrer. Sendo ele zeloso, vigia constantemente seus filhos. Antes mesmo que venham angústias e aflições, Deus se antecipa, providenciando meios para ajudá-los. Não temos ideia dos livramentos que ele nos proporciona, pois não temos noção dos perigos que enfrentamos diariamente. E para terminar, o lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi. O pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Muitas religiões se apegam apenas a esse versículo para afirmar que somente ela será salva e terá esse prazer. Então, quem não entrar para essa religião não terá esse gozo perpétuo. Mas isso é mentira. Quem é que desfrutará da vida eterna? Quem crer em Jesus Cristo. Só Jesus pode salvar. Então, seguindo agora para o Isaías 66. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual seria o lugar do meu descanso? O comentário diz, o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Para que a grandiosidade de Deus se torne mais compreensível à mente humana, ela é descrita englobando ao mesmo tempo os céus e a terra. O céu aparece nas Escrituras como a sede do trono divino e da sua corte celestial. Dali saem as ordens expressas de Deus aos homens. A terra, por sua vez, é o escabelo, ou seja, o estrado onde o Todo-Poderoso apoia seus pés quando está assentado no trono. Mateus 5, 34 e 35. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Sendo ele onipresente e onipotente, como poderia ficar confinado a um espaço físico? Como Deus pode ser reproduzido por uma imagem feita por mãos humanas? E como ele pode ficar restrito a religiões? Portanto, não permita que sua fé seja limitada à exterioridade e rituais. Ao orar, eleve seu pensamento ao máximo que conseguir até o Senhor, para que assim você alcance a visão do Altíssimo descrito neste versículo. Então, não são templos, construções humanas que pode conter a presença de Deus. Mas aí você pensa, né? O ser humano ele é um vaso de barro, e ele é um tesouro, e ele é colocado dentro desse vaso de barro, através do Espírito Santo. No 2, porque a minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas foram feitas, diz o Senhor. Mas para esse olharei, para o pobre e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Comentário do 2, para esse olharei. O Senhor fez para si uma habitação gloriosa no céu. Além disso, dispõe de miríades de anjos para lhe servir e adorar. Ele tem ainda todo o universo para admirar e receber louvor, mas são os humildes e contritos que clamam sua atenção. Deus olha para os massacrados e oprimidos pelo mal e tem grande compaixão deles. O Altíssimo tem virtudes e atributos magníficos e dentre eles percebemos a sua infinita capacidade de se sensibilizar com os aflitos e o seu intenso desejo em ajudá-los. Outro tipo de pessoa que desperta sua profunda atenção é aquela que tem reverência pela sua palavra, que considera seus ensinamentos valiosos e que para cumpri-los é capaz de suportar desprezos, humilhações e privações. A fidelidade a impulsiona a resistir até o sangue
por sua salvação. Hebreus 12, 4, ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. E lendo esse versículo de Hebreus 12, eu entendo perfeitamente por que o Senhor Jesus disse que para quem quer entrar no reino dos céus, ele vai ter que violentar a sua alma, a sua vontade, quer dizer, é por violência. Só os violentos tomam posse do reino dos céus, quer dizer, é necessário muita força. Não vai ser fácil. A luta, não digo a luta do dia a dia, por exemplo, uma dívida, um problema, um filho, um marido, uma situação, mas eu estou dizendo a luta pessoal nossa contra a nossa vontade, contra os nossos desejos carnais. Então, quem não está disposto a enfrentar essa luta contra si mesmo, termina perdendo, né? Aí desanima. No 3, quem mata um boi é como que tira a vida de um homem. Quem sacrifica um cordeiro é como que degola um cão. Quem oferece uma oblação, oferta, é como que oferece sangue de porco. Quem queima incenso em memorial é como que bendiz a um ídolo. Também estes escolhem os seus próprios caminhos e a sua alma se deleita nas suas abominações. Também eu escolherei as suas calamidades. Farei vir sobre eles os seus temores. Porquanto clamei e ninguém respondeu. Falei e não escutaram. Mas fizeram o que era mal aos meus olhos e esconderam aquilo em que eu não tinha prazer. Então, por não ouvir a Deus, as consequências virão, né? Não é que Deus queira atribuir sofrimento ao ser humano, mas o sofrimento vai vir porque ele não ouviu a Deus. Por exemplo, por onde vem a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se a pessoa não valoriza a palavra de Deus, naturalmente ela não vai ter fé para vencer os problemas. E o dia mal, como diz lá em Efésios 6, vai vir para mim, vai vir para você. E é nessa hora que eu preciso estar bem, eu preciso estar vestido com a palavra de Deus para ter fé e enfrentar os problemas. Então, por que tem tantas pessoas aflitas, angustiadas? Porque quando veio o problema para ela, ela não soube lidar com aquela situação. Então, ela ficou aflita, angustiada, deprimida. No 5, ouvi a palavra do Senhor, os que tremeis da sua palavra. Vossos irmãos que vos odeiam e que para longe vos lançam por amor do meu nome, dizem, seja glorificado o Senhor para que vejamos a vossa alegria, mas eles serão confundidos. Uma voz de grande rumor virá da cidade, uma voz do templo, a voz do Senhor, que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viesse as dores, deu à luz um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto, e já deu à luz os seus filhos. Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Regozijai-vos com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Enchei-vos por ela de alegria, todos os que por ela pranteastes, para que manieis e vos farteis dos peitos das suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela a paz como um rio, e a glória dos gentios como um ribeiro que transborda. Então mamareis, ao colo vos trarão, e sobre os joelhos vos afogarão. Como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei. E em Jerusalém vós sereis consolados. E vós sereis, e alegrar-se-á o vosso coração, e vossos ossos reverdecerão como a erva tenra. Então a mão do Senhor será notória aos seus servos, e ele se indignará contra os seus inimigos. Porque eis que o Senhor virá como fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Porque como fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os mortos do Senhor serão multiplicados. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros, os que comem carne de porco e abominação,
e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Lembra que nós lemos em alguns vídeos anteriores que eles estavam comendo carne de porco. Era proibido pela própria palavra de Deus, mas eles comiam escondido, secretamente. E aqui ele até alarga um pouquinho mais, estavam até comendo carne de rato, né? Mas viria o pagamento, quer dizer, viria as consequências disso. Então, continuando. No 18, porque conheço as suas obras e os seus pensamentos. Vem o dia em que ajuntarei todas as nações e línguas e verão a minha glória. Eu lembrei agora de Apocalipse, né? Conheço as suas obras e os seus pensamentos. Quer dizer, para muitas das igrejas, o Senhor Jesus falou exatamente isso. Eu conheço as suas obras, né? E falou os erros e criticou elas, apontou o dedo para elas pelo que elas estavam errando. 19. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei as nações a Tarsis, Pul e Lude, Flecheiros e Tubal e Javã, até as ilhas de mais longe, que não ouviram a minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre os gentios. E trarão a todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por oferta ao Senhor, sobre cavalos e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, trarão ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor. Como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. E também deles tomarei alguns para sacerdote e para levitas, diz o Senhor. O comentário diz, para sacerdote e para levitas. No estabelecimento das leis mosaicas, foi determinado que os sacerdotes e os levitas procederiam somente da tribo de Levi. Para isso havia um rigoroso controle sobre as genealogias, a fim de que ficasse comprovada a origem daquela pessoa. Além disso, era necessária haver perfeição física e obediência às leis de purificação cerimonial para que o ministério sacerdotal fosse exercido. No entanto, quando Deus toma filhos de todas as nações, constituindo-os um povo redimido, também lhes dá a honra de os servirem. E Apocalipse 1, 6, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Concluindo o comentário, ou seja, dos gentios, o Altíssimo levantou atalaias e líderes espirituais. Então, nós fazemos parte dessa nova geração, a geração dos eleitos de Deus. Aquela nação que foi escolhida no passado por Deus o rejeitou. Mas aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador se tornam a nação eleita de Deus. Seguindo agora para o 22. Porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne e adorar perante mim, diz o Senhor. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. O comentário diz assim, do 22 e 24, estarão diante da minha face. A salvação prometida por Deus na eternidade será desfrutada em seu reino celestial, lugar de paz, alegria, beleza e segurança perpétua. Por isso, as dores das injustiças e das perseguições desse mundo se tornam insignificantes diante da glória futura de estar eternamente perante a face do Todo-Poderoso. Mas, enquanto os justos usufruirão desse mais alto privilégio, os ímpios nem sequer serão lembrados por ele. A parte que lhes caberá será a condenação eterna ao lago de fogo. As Escrituras descrevem o tormento sem fim produzido por essa punição, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Esse alerta foi enfatizado pelo Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, 46 a 48, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora,
melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho do que, tendo 2 olhos, seres lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Ele não quis dizer literalmente isso, né? Mas ele quis exemplificar que é melhor que nós venhamos sentir a dor de uma perda de alguma coisa aqui do que sentir ela eternamente. Porque a questão do inferno não é o bicho que não morre, ou o fogo eterno, ou a dor, o arrependimento, não. Mas a dor maior do inferno, ou lago de fogo e enxofre, é a ausência completa de Deus. Ali, a pessoa vai passar uma eternidade inteira sem a presença dele, sem poder buscá-lo, sem poder recebê-lo, sem ter paz, nem um segundo sequer de paz. Se aqueles que estarão no céu vão desfrutar da alegria plena, da alegria do seu Salvador, de estar na sua presença, de ter a luz abundante da presença dele, não haverá dia, não haverá noite. Não, ele recolherá todas as lágrimas, não iremos mais chorar. Então, se por um lado quem vai para o céu vai ter uma eternidade de paz e alegria, por outro lado, quem rejeitou vai ter esse tormento eterno. Então a questão aqui é você sentir uma dor agora, por exemplo. Eu tenho vontade de fazer algo e isso que eu quero fazer é pecado. Então, mas eu sinto uma vontade enorme de fazer, mas eu sei que está errado. Então o que eu prefiro? Sentir a dor de renunciar esse prazer agora ou sentir a dor eterna de permanecer para sempre sentindo uma dor de estar longe de Deus para sempre? Tem pessoas que já sentem essa dor do afastamento de Deus em vida. Imagina o que será ela na eternidade. Então, cabe a você, a mim, avaliar a nós mesmos. Tá certo? Hoje nós terminamos então o livro de Isaías. Vamos dar continuidade então aos reis de Israel e ver quais são as consequências dos erros que eles escolheram para eles. Tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você. Não deixe de dar o seu gosto. Manda esse vídeo para alguém.